Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje a gente vai de Inio Asano, o Decadência, mangá publicado pela JBC, com tradução da Renata Leitão e que me fez a cabeça. Gente, eu conheço Na verdade, eu não conheço o Inio Asano, eu nunca tinha lido nada dele. Eu sei que ele é o autor lá do Badalado Boa Noite Pum Pum, que eu ainda não li, né? Ele também tem um monte de coisa publicada aqui no Brasil, Heroes, Solanin, What a Wonderful World, né? E o melhor título de todos para mim, né? O Dead Dead Demons DDD Destruction. Muito bacana esse título, né? E eu não sabia qual que era dele, mas a capa e a temática do livro me chamaram a atenção. Então eu vou ler para vocês a sinopse, né? O que vem depois de atingir o sucesso? Escrito e desenhado por Inio Asano de Boa Noite Pum Pum, Dead 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 Demons, DDDD Destruction, Decadência, Downfall, Hepburn, Heiraku, mostra que muitas vezes é a arte que imita a vida, ainda que ela imite a dor que uma pessoa pode sentir. Fukazawa é um famoso autor de mangá que acaba de concluir sua série mais popular, mas agora precisa lidar com a pressão para lançar um novo hit, ao mesmo tempo que precisa enfrentar um casamento em crise, uma assistente egoísta e seu conflitante sentimento a respeito do mercado. Esta é a jornada de um mangaka desde o seu passado manchado até um futuro que parece inalcançável. Qual seria o preço do sucesso? Olha, é engraçado ler aqui digamos assim, a sinopse aqui do livro, nas costas do livro, e comparar com o livro. E, cara, na minha opinião, tem a ver, mas não tem a ver não, né? Então, assim, já vou desenvolver um pouquinho aqui. O autor tá na capa, né? O Kaoru Fukazawa, que é o nosso protagonista, tá aqui na capa, né? Isso aqui é um quadro tirado de uma das cenas, né? Um painel dentro da própria história em quadrinho. E decadência já é um termo que me chama atenção, né? Porque vai envolver, evidentemente, a ideia de decadência é uma decrepitude, é um decair, né? Você está no seu auge e você está afundando, né? Não sei se é o melhor tema, o melhor título, a melhor palavra para definir esse livro, mas tem a ver. Primeiro, a arte soberba, de novo, esse é o meu primeiro contato com o trabalho do Inio Asano, eu não conhecia ainda, fiquei com vontade de ir atrás, né? A vantagem que eu vejo nesse mangá aqui é que ele se fecha num livrinho só, aqui você vai ter a conclusão toda da história que ele está contando do Kaoru Fukazawa, né? E a arte dele já começa aqui, eu já achei deslumbrante, né? E é muito bacana, porque ele começa essa introdução colorida, né? Esse início colorido, ele vai falar do romance que ele teve, né? Uma namorada que ele teve, né? E ele conta que ele conheceu ela logo no início da carreira dele, quando ele ainda era um jovem mangaka, né? E, cara, os cenários, a descrição da garota, aí você já vai vendo que foi um relacionamento que ele não conseguiu alcançá-la, ele não conseguiu compreendê-la, ou pelo menos é isso que ela diz, né? Só finjo ser essa imagem que você deve imaginar que sou, né? Então, tipo assim, tem um lance de idealizações, tem um lance de construção de idealizações, né? E ela abandona ele e daí vem o nosso decadência. Esse daqui foi o nosso início, uma memória de anos atrás. Não é que essa memória vai conduzir o romance gráfico aqui, né? Mas eu acho que ela vai voltar lá para frente e vai dar uma conclusão interessante. Porque a gente vai encontrar, e daí entra o clássico preto e branco, que eu gosto muito de mangá, né? E a gente vê aqui, nossa, a cidade, os cenários, a descrição, o desenho, a ambientação é maravilhosa, né? E a gente vai conhecendo o Kaoru Fukazawa, né? Que tá a companheira dele, a esposa dele, que é editora, também trabalha com edição. E aqui a gente vai encontrar ele como um autor, um mangaka muito bem sucedido, que acabou de concluir uma série. Então ele acabou
de terminar lá com a equipe dele uma grande aventura que se estendeu por alguns anos, assim e tal, né? Que fez sucesso e etc. E a gente vai vendo pela própria linguagem gráfica, né? A construção, caras. Isso é muito legal. Porque tem muito do silêncio, né? Você tem muito silêncio, muita imagem, muitos painéis com pausa, e o cara tá com uma cara, uma expressão que já mostra um cansaço, né? A esposa não vai ficar com ele em casa porque já tem que correr atrás do trabalho, então tem todo esse ritmo alucinado do trabalho, do mangaka, né? A produção alucinada, né? E aqui a gente vê um cara que daí tem uma bagunça em torno, ele tá sentado e ele tem uma expressão assim de cansaço, né? Aí a gente vai conhecer a equipe dele e a gente vai ir avançando e vamos ver os parabéns que ele vai recebendo, e a galera elogiando bastante o trabalho dele. Essa garota aqui é a assistente dele e ela se inspira muito nele, tem muito respeito por ele e tal, e a gente vai ver pra frente que ela vai retornar, né? Mas aqui a gente tem essa apresentação e a gente vai vendo que a vida do Kaoru e da esposa dele é marcada pela dedicação ao trabalho, né? O mangá ocupa o centro da vida deles. Tanto é que quando ele tá voltando para casa depois de comemorar, né, o encerramento e tal, a esposa manda uma mensagem dizendo que ela está recebendo uma autora de mangaka que ela está editando, né? Que ela é tipo agente, editora, e ela tá recebendo no apartamento deles e ela tá tendo uma conversa delicada com ela sobre questões da vida pessoal da autora, e daí ela pede pro Kaoru não venha, né? E daí ele vai enrolar, né? E o enrolar dele é passear pelo centro, é ir numa casa de prostituição, é se relacionar com uma garota, e a gente vai vendo assim que ele não tá muito bem numa boa. Daí a gente começa a perceber que ele começa a entrar nesses sites, né, de encontros de acompanhantes, né? A gente ele vai num casamento, a gente começa a conhecer outros amigos dele e tal, e a gente vai vendo como a vida dele tá num desânimo, sabe? É um lance da decadência, mas eu acho que decadência é uma palavra que ainda não faz tanto jus, porque parece que ele tá num vácuo, parece que ele tá ficando vazio, parece que ele tá exausto, parece que ele tá num burnout, parece que ele tá numa depressão, né? Não aguento mais isso. E daí a gente vai acompanhar essas páginas, essa história, ele trabalhando no novo mangá, só que não. Ele fala que tá trabalhando, mas ele não trabalha nesse novo mangá, né? Ele vai conhecer uma outra acompanhante, uma outra prostituta. A gente vai ver se desenvolver uma relação entre eles, né? Só que essa relação, para onde que ela vai? Como é que vai se desenvolver? Você vai ver que vai tudo operando numa base de anticlímax, numa base de desencanto, numa base de crueza com relação à realidade, que a gente vai acompanhando, assim, não tem um entusiasmo mais, não tem mais uma alegria. Aí ele acaba decidindo pelo divórcio, ele conversa com a esposa e decide ir para o divórcio, né? Decide se separar. E também dissolve a equipe que ele tinha, né? E aquela mocinha lá que eu mostrei para vocês, que era toda empolgada, ela fica sem saber o que fazer, porque ela tinha dito não para oportunidades de trabalho que tinham passado para ela, para continuar trabalhando no estúdio. Mais tarde ela volta e ameaça ele de processo. E ele fica desnorteado e ele não tá produzindo, ele não tá achando graça para produzir, ele não tá conseguindo se motivar para produzir. E o tempo vai passando. Ele pede o divórcio, passa a morar no estúdio, não consegue criar. E essa história toda é sobre esse hiato de produção dele, é sobre essa parada, é sobre esse baque que ele tem. Ele vai ter algumas aventuras, mas são todas aventuras muito comedidas, né? São todas aventuras que se pensar vai dar alguma coisa, mas sempre vem um anticlímax, sempre vem uma dissolução das resoluções dele, das expectativas que podiam ter, até que a gente vai encontrar uma conversa que ele tem no final do livro com a esposa, né? Que já tinha se divorciado dele, daí ela vai pegar a correspondência no apartamento, tá chovendo, ele convida ela para entrar. E daí, aviso de gatilho, vai ter uma cena de violência, né?
Não chega a ser uma violência consumada, mas tem uma cena de violência ali, né? De tentativa de violência, né? E a esposa acaba dizendo uma coisa para ele que dá um gatilho nele. Daí ele decide, não, eu vou, então, o que importa é ser o melhor, eu vou ser o melhor. Daí ele volta a produzir e mostra um... Só que ele volta a produzir, não, eu não acho que fica resolvida a situação dele, saca? Porque o que acontece é que o vazio da vida dele não se resolve, né? O vazio da vida dele ele não consegue quantificar, ele não consegue explicar, né? Ele não consegue resolver ali, né? E eles... O que ele faz? Ele volta para o trabalho e ele conhece muito bem a técnica, né? Eles sabem muito de técnica, eles vão falando isso ao longo da história, né? Como você provoca emoção no leitor, como você provoca empatia do leitor pelo seu personagem. Ele vai falando dessas técnicas ao longo da história, né? Ele vai falando, ele vai mostrando que ele sabe como construir uma história tecnicamente, e a gente vai vendo, porque ele vai acompanhando as redes sociais, ele tem fãs e tal. Então, tudo que ele faz vai ficando vazio. E ele faz um novo sucesso, ele volta, né? Porque ele segue a receita. Ele sabe o que dizer para as pessoas se emocionarem. Só que ele mesmo, ele não sente nada. Ele mesmo, ele não tá empático. É um tipo de apatia que eu já tinha visto antes, eu já vi isso em algumas pessoas, assim, em que você vira o teu trabalho, toda a empolgação, e daí ele tem flashbacks, né, mostra ele jovem, ele todo interessado em construir a carreira, né, e daí vai mostrando como isso foi se transformando, como isso foi se desgastando, como isso foi se esvaziando, e agora ele tem a trama, ele tem a técnica, ele tem a ginga, ele tem o nome, né, ele tem influência. Só que ele faz as coisas no automático. Ele não tá ali, sabe, presente. Ele não consegue mais se satisfazer. E o final mesmo, que eu acho muito bacana. Então, se você não quer spoilers, não veja agora esses próximos minutos. O final vai ser o lançamento, né, do quadrinho dele. E vai vir uma fã que vai fazer uma declaração toda apaixonada para ele, né? O seu trabalho significa muito para mim, os seus personagens e tal, e ele vai ficar chocado com isso, porque, tipo, durante toda a história há uma tentativa dele ter contato com pessoas, né? Seja com as acompanhantes, seja com a própria esposa, né? Há uma tentativa, só que ele não consegue, o vazio dele, ele não consegue enxergar além, ele começa a perder a graça pelo mangá, ele começa a perder paixão por tudo, assim, né? E aqui quando ela fala com ele, né, ela segura na mão dele, né, tem toda uma cena emocionada, ela fala, continue criando lindas histórias para nós, sempre, para sempre e tal. E daí o autor emocionado fala, você não entendeu nada, porque não é como se ele tivesse visto a emoção dela, mas é que, tipo assim, não tem absolutamente nada a ver com as intenções dele, não tem nada a ver, e ele tem esse contato, tem essa emoção, e ainda tem um retorno aqui, né? Antes disso, a gente vai ver a nossa primeira namoradinha dele, ela volta aqui no final para uma conclusão, né? E ela fala justamente sobre isso, porque ele se foca tanto na técnica, tanto na história, que acaba faltando alguma coisa. Ele se foca muito no mangá, na linguagem, e acaba faltando alguma coisa, assim, né? Então é um trabalho, assim, que eu li, e eu achei muito legal, porque não é achar explicação da história, né? Mas foi um trabalho que a atmosfera dele me pegou muito, né? O modo como o Inio vai trabalhando, assim, o desânimo dele, a falta de entusiasmo é muito interessante, né? A gente poderia trazer isso para pensar sobre burnout, sobre depressão, só que na real é um esvaziamento que vem do próprio dia a dia, da própria conquista que você tem, né? Você conquistou, você fez sucesso, tá, e daí? E agora? Vamos fazer o próximo sucesso, né? E onde é que tá a gana? Onde é que tá a graça? Onde é que tá a paixão, né? Vai se perdendo, né? Então, vai se perdendo, ela pode ser cultivada, eu acho que ela pode ser cultivada, mas você focar na produção e nos resultados, que é o que eles vão mostrando aqui, né? Ele tem uma hora que ele desiste e fala, então se o que interessa é só o primeiro lugar, então vamos pro primeiro lugar e não sei o quê. E ele consegue atingir esse primeiro lugar. Ele tem a técnica para isso, mas não é o suficiente para ele. Não tá ali. Ele não consegue achar, né, como resolver essa angústia dele, esse vazio, né? Então é um livro que eu achei
Porra, sensacional, cara. Eu acho que tem um clima, uma construção aqui, um lance de romance gráfico, de literatura mesmo. A gente fica falando de, quadrinho não é literatura, mas eu acho que tem uma questão literária que é você entrar mais fundo, que é você criar significados que estão além das palavras e do desenho que está no papel, né? E aqui vai se criando uma desolação que me fez lembrar o Murakami mesmo, assim, sabe? Os livros do Murakami e tal, assim. Então eu achei, porra, foda pra caramba, trabalho excelente. Vou procurar mais coisas do Inio Asano, eu ainda não conhecia. Sei que provavelmente vai aparecer alguém, vai me colocar aqui no comentário: oh, se você achou esse foda, você precisa ver Boa Noite, Pum Pum. Verei esse e outros do autor, porque esse primeiro contato para mim foi bem bacana. Recomendo demais. É trabalho de gente grande, é trabalho maduro, gente. Bem bom. E é isso aí, meus caros, minhas caras. Muito obrigado pela atenção. Minhas caras também, né? E vamos nos falando, gente. Até a próxima.